Imagine ser o sucessor direto de São Pedro e carregar nas costas o peso de toda uma comunidade perseguida. No ano 107, um homem chamado Inácio cruzava o Mediterrâneo, não como um turista, mas como um condenado. Ele levava consigo um segredo que Roma não conseguia entender. Por que ele sorria enquanto marchava para a morte? Por que ele chamava suas correntes de pérolas espirituais? Hoje vamos reconstruir a jornada do homem que deu à nossa fé o nome que usamos até hoje e que desejou ser moído para se tornar pão puro de Cristo. Tudo começou em Antioquia, a cidade onde os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. O imperador Trajano, vitorioso em suas guerras e no auge do poder, exigia que todos adorassem os deuses romanos para garantir a unidade do império. Inácio, o bispo, foi levado à sua presença como um criminoso. O diálogo foi tenso e direto. Trajano o chamou de espírito mau por desobedecer suas ordens. Inácio, com a calma dos santos, respondeu: ninguém chama de espírito mau a quem carrega a Deus dentro de si. Irritado pela audácia daquele idoso que não temia o trono terrestre, Trajano deu o veredito: levem-no a Roma para ser pasto das feras, para a diversão do povo. A viagem de Antioquia até Roma foi um tormento físico, mas uma vitória espiritual sem precedentes. Inácio viajava acorrentado dia e noite a 10 soldados brutais. Ele escreveu em seus relatos que, quanto mais ele os tratava com bondade, mais eles se tornavam cruéis, chamando-os ironicamente de meus 10 leopardos. Mas em cada porto onde o navio atracava, a Igreja de Cristo se manifestava. Delegados das igrejas de Éfeso, Magnésia e Trales vinham beijar suas correntes. No balanço das ondas e sob o olhar severo dos guardas, Inácio escreveu 7 cartas que hoje são os documentos mais preciosos da igreja primitiva, revelando como os primeiros cristãos se organizavam e no que acreditavam. Foi em uma dessas cartas, escrita aos cristãos de Esmirna, que a história da nossa identidade foi selada. Inácio escreveu palavras que definem quem somos até hoje. Onde está o bispo, ali está a comunidade, assim como onde está Cristo Jesus, ali está a Igreja Católica. Naquela época, a palavra grega católicos significava universal, ou plena. Inácio não estava apenas dando um nome. Ele estava dizendo ao império que a igreja não era uma seita local ou um grupo isolado, mas um corpo único, espalhado por toda a terra, unido pela mesma fé, pelo mesmo batismo e pelo mesmo bispo dos bispos, Jesus Cristo. Aqui chegamos ao momento mais dramático da sua alma. Inácio soube que cristãos influentes em Roma planejavam subornar os guardas ou interceder junto ao Senado para libertá-lo. Para qualquer outro prisioneiro, isso seria um milagre. Para Inácio, era uma tentação. Ele entrou em pânico. Sua maior agonia não era morrer, era ser impedido de se unir definitivamente a Cristo. Ele escreveu à Igreja de Roma implorando: não me prestem um benefício inoportuno, deixem-me ser alimento das feras. E então proferiu a frase que define o martírio cristão: eu sou o trigo de Deus, quero ser moído pelos dentes das feras, para que eu possa ser achado pão puro de Cristo. Ele via seu corpo como a oferta e a arena como o altar. Finalmente, Roma. O anfiteatro Flávio, o Coliseu, transbordava com 50.000 espectadores sedentos por espetáculo. Inácio entrou na areia sob um sol escaldante. O rugido das feras ecoava pelos túneis. Diz a tradição que ele não gritou, ele rezou. Quando os leões foram soltos, em um instante de silêncio sobrenatural, a profecia de Inácio se cumpriu. Ele foi moído, mas o que o mundo viu como uma derrota sangrenta, o céu coroou como uma vitória eterna. O que restou de Inácio na areia do Coliseu não foi um corpo destruído, mas as sementes de uma fé que em apenas 2 séculos converteria o próprio Império Romano.
Os ossos de Santo Inácio foram recolhidos pelos fiéis com a mesma reverência dedicada a um tesouro real e levados de volta para Antioquia. Ele nos ensinou que a unidade da Igreja é inegociável e que o martírio é o testemunho supremo da verdade. Se você se orgulha de fazer parte da Igreja Católica, cuja história foi escrita com o sangue de gigantes, como Inácio, inscreva-se no canal Fé Católica em Blocos. Ajude-nos a manter viva essa herança, peça por peça. Comente abaixo: Trigo de Deus. Que a coragem de Santo Inácio proteja a sua fé. Até o próximo vídeo.